Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Apocalipse, capítulo 12. Vamos estar lendo mais uma vez o versículo de número 9, que nos diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós temos aqui então uma visão de uma batalha espiritual, que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, conforme está no versículo 7, e batalhavam contra Miguel e os seus anjos, o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então nós temos aqui uma batalha espiritual dos anjos de Deus, com o arcanjo Miguel liderando, contra então o chefe dos demônios, o diabo, o Satanás, junto também com seus demônios, e o diabo foi vencido e foi lançado então fora do céu. Já não age mais ali na esfera espiritual, celestial, mas ele vem ficar mais próximo dos reinos deste mundo. Ele foi precipitado para a terra, porque a terra está um nível abaixo do céu. Precipitado, lançado num precipício. Então as coisas espirituais são as coisas de Deus, as coisas mais elevadas, da eternidade, da luz, do bem, do amor. Deus é amor. Quem é nascido de Deus ama. Então nós vemos que o céu tem o domínio do amor de Deus. A terra já é um lugar onde a maldade tenta imperar, ainda há uma resistência maior à luz, à palavra de Deus, há uma rejeição ao Filho de Deus, a mensagem de Deus. A terra, então, junto com o diabo, tenta se armar para conseguir reinar sem Deus, para tentar expulsar toda ação divina, ação espiritual, ação da luz, do amor ao próximo. Nós temos aqui então uma visão que é uma visão profética. Por quê? Diz que o dragão é a antiga serpente. E há uma profecia, há uma palavra, uma determinação que a serpente, quando ela engana o homem e a mulher, ela vai rastejar pela terra e vai se alimentar do pó da terra. Então, é uma palavra como uma parábola que nós temos aqui trabalhado. Então, a serpente é o diabo, que é lançado à terra, ao nível mais baixo da terra, entre a terra e abaixo da terra, o submundo, o Sheol, para alguns também uma região do inferno, de tormento, onde muitas almas estão, como o rico que oprimia Lázaro, não o ajudava, não conseguiu dividir com ele o seu alimento, seus bens, então foi lançado ali para um lugar de sofrimento, de tormento, e ele via Abraão consolando Lázaro. Lázaro estava junto com Abraão, no seio de Abraão, Abraão o abraçava, confortava, enquanto o rico ali sofria grande tormento naquele lugar de sofrimento que está abaixo da terra. Então a terra está abaixo do céu e existe então esse lugar onde o diabo foi lançado, que é o nível mais baixo da terra. Ele se alimenta do pó. Essa palavra é uma palavra profética, porque o ser humano foi feito do pó da terra. Então o diabo reivindica alimentar-se do pó. Ele tem o pó, por estar no nível mais baixo, vai mesmo rastejar e vai ter que digerir o pó, mas ele vê o homem, vê a mulher também como pó. E ele então se alimenta da morte, do pó, do sofrimento. Quando o homem é destruído, ele se alimenta do pó, dessa morte, dessa destruição. E o salário do pecado é a morte. Então, quando ele leva o homem ao pecado, ele leva a morte, e o diabo então se alimenta desse pó. Então vai trabalhando pela morte. O diabo deseja a morte da humanidade, mas ele engana. Nós acabamos de ler aqui que engana todo mundo. Ele promete reino,
Ele promete o materialismo, que vai levar o homem a dominar essa terra, para onde ele é lançado, mas, na verdade, ele entrega a morte, ele entrega a fome, a guerra, ele entrega a confusão. A terra era sem forma e vazia antes da ação de Deus. Então o diabo ele quer essa terra novamente, sem forma e vazia. Ele se alimentando o máximo possível. E ele vai crescendo. À medida que o homem peca, morre, o diabo se alimenta do pó da morte, o pó do pecado do homem, da maldade, da violência, da guerra. Ele vai se alimentando desses que vão morrendo até espiritualmente, e assim ele vai crescendo. Ele é o grande dragão, no versículo 9, a antiga serpente. Ele era pequeno como uma serpente, agora ele já está grande. Um grande dragão, é o nome chamado aqui, é o grande dragão, porque ele se alimenta muito de tantas mortes, pessoas que se tornam más, pessoas que se afastam de Deus, pessoas que pecam com ignorância, não amam o próximo, não servem ao seu irmão, causam tristeza, sofrimento, um matando o outro, como Caim matou Abel, o primeiro assassinato entre irmãos. Então o diabo vai semeando a guerra, a morte, o conflito, a contenda, a dissensão, a crítica, que vai levar então à perseguição. Um grupo que quer ser o dono da verdade, mas na verdade ele está sendo enganado, porque ele só quer ter uma verdade para ter o direito de matar o outro. Então o diabo vai sempre, no final, mostrar, revelar que ele estava enganando todo mundo, e a sua finalidade é matar o povo. Ele diz que vai cuidar do povo. Ele vai levar o povo ao sofrimento, à fome, à guerra e à morte. Então o diabo simboliza a morte. E aqui é uma palavra profética, porque Apocalipse 12 traz uma visão do céu, um sinal do céu, uma mulher. Essa mulher vai claramente sendo designada como a mãe. Ela é mãe, o filho é um homem, e os dois estão unidos. E eles vão lutar contra o dragão. Então a palavra profetiza um momento de religiosidade mundial, ou em torno de uma mulher, ou em torno do filho homem dessa mulher. E a palavra não indica que deva haver divisão, mas que deve haver amor, união entre a mãe e o filho, entre a família. A família é como a família de José. Quando José sonha com o sol, a lua e as estrelas que estão prostrados diante dele. Então, diante da sua mensagem, da sua liderança profética, batizado com o Espírito Santo, ensinando o amor, ensinando a união, repreendendo até os irmãos, porque eles faziam coisas indevidas e ele queria ali o louvor a Deus, o temor a Deus, a obediência à palavra de Deus. Então José é um tipo de Jesus, do Cristo, que ensina. O sol aqui é o pai, a lua é a mãe e as estrelas são seus irmãos. É toda a família a obedecer a Deus. É como Jesus Cristo, que veio ao mundo trazendo a luz. A palavra de Deus, ele é o próprio verbo que se fez carne. Ele é aquele que expressa quem é Deus, como agradar a Deus, como obedecer a Deus e ser batizado com o Espírito Santo para culminar no grande poder de Deus prometido por Ezequiel, por Joel, que nós receberíamos o batismo com o Espírito Santo e teríamos poder para entender a palavra, conhecer a Deus e ter poder para praticar a palavra e também para ensinar a palavra. Então é uma palavra profética que incentiva a religião a procurar entender a mensagem da mulher, essa mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É uma visão magnífica, é uma visão do céu, o sinal do céu, que destaca a mulher, a participação da mulher, apresenta a mulher. Então, quem lê esse texto em toda a história, procura entender o que essa mulher traz, qual a mensagem. É uma mensagem de família, de união, do filho
o cuidado dela, a missão dela é gerar o filho e cuidar do filho e daqueles que seguem a mensagem do seu filho. Então é como se o próprio Apocalipse já determinasse o surgimento de uma religião, de um grupo que vai reverenciar, vai procurar entender que mensagem do céu é essa, esse sinal no céu dessa mulher tão bem vestida e com todos esses sinais de poder, de estar administrando, como a mãe administra a casa, como a mulher administra a família. Então não há uma mensagem para o filho, ou para quem diz que prefere o filho, alguém diz que prefere a mãe, estarem lutando entre si, estarem se dividindo. De maneira nenhuma. É para ver amor, para ver sempre o princípio de se colaborarmos, de estarmos juntos, de amarmos a Deus, obedecermos a Deus, conhecermos a palavra de Deus, entendermos aqui a missão da mulher, a missão do filho, cada um no seu devido lugar e juntos, unidos, sempre dispostos a cooperar, seja no amor ao próximo, seja no amor ao Deus, na adoração, em espírito e em verdade, no socorro ao necessitado. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, disse Jesus. Que quem fizer isso será bendito, será bem-aventurado, vai entrar no reino dos céus. E quem não atender o pobre, o necessitado, será lançado fora, não vai entrar no reino de Deus. Então não é para dividir, muito pelo contrário. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o diabo, principados e potestades do mal, nas regiões celestiais. Então eles são vencidos já na região celestial e agora precisam ser vencidos aqui na terra. E o homem que é tão frágil, o homem que é feito do pó, e esse dragão, esse grande dragão vermelho, antiga serpente, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar, a quem possa destruir. Então nós temos que nos unir em oração, unir na prática das boas obras, do bem, do serviço a Deus, da obediência aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, é onde nós vamos chegar. É o fim desse texto, Apocalipse 12, vai falar sobre isso. Então nós vamos continuar estudando para chegar a este ponto. Então, unidos, nos ajudando, nos socorrendo, como a mulher tenta proteger o filho, como o filho vai cuidar da mulher, como a família vai cuidar. Algum pensa diferente, alguma coisa, algum ponto, mas nós estamos sempre prontos a receber, a entender, até como José fez com os seus irmãos. Embora os seus irmãos tenham vendido para o Egito para ser escravizado, não entenderam esse significado da visão de José e se dividiram. Então, eles vão cair como José é lançado ali nas garras do dragão, do mal, da escravidão, da violência, da guerra. Mas o que José faz? José tem a visão de que o sol, a lua e as estrelas vão estar com ele, vão se prostrar diante dele, vão seguir a sua visão celestial, o Espírito Santo que habita nele. Então ele perdoa, ele ajuda, ele socorre, ele traz a salvação para a sua família. E a família acaba, junto com Moisés, saindo do Egito, o Mar Vermelho é aberto, Deus os guarda no deserto e os leva até a terra prometida. Então nós temos essa visão da unidade. Não é pecado falar da unidade cristã, da unidade em torno da mãe, da visão da mãe, da mulher e do filho. Nós temos que lutar contra o dragão. É o nosso inimigo, é o nosso adversário comum. Temos que estar firmes, temos que estar nos socorrendo, nos ajudando, um ensinando o outro, um mostrando o outro o amor, a verdade, a justiça, para vencermos o mal com o bem. Então, sempre dispostos à unidade, à união. Veja o que está escrito agora no versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos
é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja bem, nós temos ali em Malaquias uma promessa, uma palavra profética, que diz que converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Então essa maldição é justamente essa acusação do diabo constante. Diz que o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então essa própria desunião, essa própria diversidade de religiões, de forma de tentar servir a Deus, mas um dá esmola, o outro proíbe dar esmola. Um fala do dia da mãe, de Jesus, de Maria, outro acha que isso é pecado. Falar da mulher, da visão do Apocalipse 12. Então, com isso, o diabo está enganando. Diz que enganava o mundo. Enganava todo mundo. Com essa divisão. Não da existência de Maria, de Jesus, mas essa guerra, esse conflito, ele traz o conflito para dentro da família, para a cidade, para a nação, traz divisão, traz guerra, traz essa revolução para mudar todas as coisas e deixar o povo na pobreza, na miséria, na morte. Então, sempre culminando na morte. Separação de pais e filhos. Então, quando o coração dos pais, cita pai e mãe, estiver convertido aos filhos e o coração dos filhos aos pais, haverá bênção. Então a maldição é o diabo que está provocando com toda essa guerra, todo o conflito. Seja conflito na área religiosa, seja conflito na área social, política, entre nações. Então nós temos que trazer a paz entre a mulher e o filho, dentro de casa, começando da sua casa, começando do seu irmão, da maneira como você promove a paz onde você está, depois lá na sua escola, lá no seu trabalho, na sua sociedade, no mundo inteiro. Todos promovendo a paz, o amor, a alegria geral, sem conflito, sem divisão, sem guerra. Nós podemos nos entender. Quem falar da mulher, da mensagem da mulher, do que ela traz, do cuidado com o filho, com a família, não é inimiga de quem vai falar do filho. É a mãe voltando, se convertendo ao filho, o filho se convertendo à mãe. Não é ter um partido da mãe e um partido do filho e criar guerra e o dragão crescendo com a morte, com a perseguição, com guerras, às vezes guerras com origens religiosas, com origens no nome de Deus. O que não é possível. É por isso que o diabo vai crescendo, foi crescendo. E diz, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Nós temos que derrubar o diabo aqui na terra. Não falando mal uns dos outros, não difamando, não caluniando, não inventando mentiras para tentar destruir um ao outro, mas amando, perdoando, ajudando. O diabo não vai ter o que acusar. Ele já não tem lá no céu, mas também não terá aqui na terra. Todos sendo mensageiros da paz, promovendo a paz. E o versículo 11, então, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então veja aqui, a palavra do seu testemunho é essa palavra do testemunho do amor de Jesus, do perdão de Jesus, da misericórdia. Ele não mata. Jesus não veio para destruir as almas, ele veio para salvar as almas. Então nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue do amor de Cristo que se deu por nós para nos salvar, para nos remir, para pagar o preço, e não para derramar o nosso sangue, e não para ver em nós o defeito da interpretação da Bíblia, que isso é possível aqui com o batismo com o Espírito Santo, com a visão de Deus, do céu revelando. Então, pela palavra do seu testemunho, do testemunho de Cristo, do amor, do perdão. Jesus dizendo, perdoa seu irmão até 70 vezes 7,
Porque quando você perdoa, você cala o diabo. Quando há amor, tudo se transforma. O amor vence. A grande visão do céu é que onde houver amor, ali haverá vitória. Porque Deus é amor, quem ama é nascido de Deus. E sereis conhecidos de todos pelo amor. Deus será glorificado no mundo quando todos se amarem, todos se ajudarem. O filho, a mãe, o irmão, o pai, todos. O mais velho ter o seu cuidado também, ter a sua atenção também, não ser desprezado. Nem o homem, nem a mulher, nem a criança, nem o idoso, nem ninguém. Nem a própria natureza. Então, quando há amor, quando há cuidado, há esse entendimento da mensagem da mulher que cuida, que zela, que conserva. Há essa mensagem do filho, do testemunho, da obra de Cristo, o filho da mulher que ama até o fim, até a morte de cruz, e vence porque não amaram as suas vidas até a morte. Então, não promoveram o alimento do diabo. Nós temos lá em Daniel uma história que fala que foram lançados ali aos leões. E os leões não os atacaram. E os leões jejuaram. Os leões não sentiram o cheiro da carne ou do pó. E o leão também simboliza o diabo. Porque eles estavam em espírito, eles estavam adorando a Deus, não amaram as suas vidas até a morte. Então não saiu o cheiro do medo da morte. E os animais, as feras, as bestas feras, como o diabo, como a serpente, como este grande dragão, que representa também todos os animais ferozes, todas as bestas feras existentes na natureza, ele ali também não sentiu, não sente o cheiro do medo da morte. Já há salvação, já há vida, o perfume de Cristo, da eternidade. Então não servem estes que não amam as suas vidas até a morte, como Cristo fez, não servem de alimento. O diabo vai morrer de fome na terra se houver o amor de Cristo, o testemunho de Cristo. Então que Deus te abençoe hoje, eternamente, até o fim desta terra que passará, céus e a terra, mas aquele que obedece à palavra de Deus jamais passará. A palavra de Deus não morre, não passa, e virão novo céu, nova terra, em que habita a justiça. Que você esteja lá eternamente, que Deus te abençoe eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.